Se você é empresário e quer evitar problemas trabalhistas, ou se você é funcionário e está passando por dificuldades no seu trabalho, este vídeo foi feito para você. Nós vamos falar aqui sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho e o que ela pode gerar de impacto, tanto para o empregador quanto para o empregado. E o que realmente caracteriza essa modalidade de desligamento. Como que a gente prova e quais são os direitos e os riscos envolvidos? Eu me chamo Paula Mello, sou advogada trabalhista e eu vou explicar para você tudo sobre rescisão indireta. Mas antes de começar, curta esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre o direito do trabalho. Então, o que é a rescisão indireta afinal? A rescisão indireta é o direito do trabalhador de pedir a rescisão do contrato quando a empresa descumpre suas obrigações e é como se fosse uma demissão por justa causa do empregador. Isso significa que, ao invés de pedir a demissão e perder ali os seus direitos, o funcionário ele pode entrar com uma ação e receber todos os valores de uma demissão como se ela fosse sem justa causa. Porque assim, se a empresa ela não cumpre essas obrigações corretamente, a empresa ela pode enfrentar esse processo trabalhista e ser condenada eventualmente a pagar aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego e outras verbas aí rescisórias decorrentes do contrato de trabalho desse trabalhador. Por isso, tanto os empregados quanto os empregadores, eles precisam entender como evitar, ou lidar com essa situação da rescisão indireta. Mas quando que a rescisão indireta ela é válida? Nem todo problema no trabalho, gente, que isso fique muito claro aqui, justifica a rescisão indireta do contrato. Mas algumas situações específicas, elas estão lá na nossa CLT, no artigo 482 da CLT, e são aceitas pela nossa Justiça do Trabalho. Eu vou listar aqui alguns exemplos, tá? Claro que nós temos aí um rol muito maior de possibilidades, e de hipóteses para eu pedir a rescisão do contrato de forma indireta, mas eu vou listar aqui alguns para vocês, tá? Por exemplo, o atraso e o não pagamento dos salários pela empresa, o não pagamento de benefícios como 13º e férias, um ambiente de trabalho abusivo, um assédio moral, um assédio sexual, jornadas de trabalho excessivas, sem pagamento das horas extraordinárias, condição degradante ali ou de insegurança do trabalho, A gente também tem a falta de recolhimento do FGTS também, é uma outra hipótese. Tá? Então, assim, se você que é funcionário e está passando por alguma situação dessa, você pode sim, tá, ter o direito a essa rescisão indireta. E as empresas, como que as empresas elas precisam evitar esse tipo de processo? Então, para que a empresa evite esse tipo de processo, a empresa precisa garantir, que esteja cumprindo, que o RH esteja cumprindo ali todas as obrigações de forma correta, tá? E, gente, como que o funcionário ele entra com essa rescisão indireta, Então, assim, primeiro passo, o funcionário ele vai consultar um advogado trabalhista especializado, para analisar o caso. Ele vai reunir provas que comprovem a irregularidade da empresa diante do contrato de trabalho dele. Em alguns casos, o advogado pode orientar esse funcionário a notificar a empresa, ou até mesmo o advogado notifica a empresa formalmente, sobre a rescisão e posteriormente entrar com a rescisão indireta na Justiça do Trabalho, tá? Dependendo do caso, você que é funcionário, você vai poder parar de trabalhar assim que fizer o pedido da rescisão indireta, tá? Mas isso aí você vai precisar consultar o seu advogado e verificar ali se no teu caso, se aplicaria essa hipótese. Em outros casos, o funcionário ele continua trabalhando na empresa até ali o desfecho do processo de forma regular, recebendo salário, tá? Como que as empresas, gente, elas evitam essa rescisão indireta? Bem, as empresas, elas podem evitar processos trabalhistas por rescisão indireta adotando boas práticas, como, por exemplo, pagar em dia os salários dos funcionários, os benefícios, ter um plano de carreira, respeitar as normas de jornada de trabalho e descanso, ter um ambiente de trabalho saudável, sem assédios ou abusos, manter sempre um diálogo aberto, com os funcionários para resolver conflitos, entre outras medidas, como, por exemplo, ter um bom regulamento interno, ter um código de conduta, enfim, a empresa ela pode adotar aí uma série de medidas para evitar receber uma notificação eventualmente por esse tipo de ação. Inclusive, a assessoria preventiva trabalhista, ela é essencial para garantir ali que a empresa esteja em conformidade com a nossa legislação vigente, tá? Se a empresa ignorando esses problemas trabalhistas, ela pode gerar processos que saem muito mais caros para a empresa do que pagar de forma correta ali as verbas desses funcionários, tá? E quais seriam aí os direitos dos funcionários, o que eles recebem nesse pedido de rescisão indireta?
se a rescisão indireta ela for reconhecida lá na Justiça do Trabalho, o trabalhador ele vai receber os mesmos direitos de quem foi demitido sem justa causa, ou seja, saldo de salário, férias vencidas, mais um terço e férias proporcionais, a gente tem aí o 13º proporcional, nós temos o aviso prévio, nós temos o saque de FGTS mais multa 40%, seguro-desemprego e outras verbas aí decorrentes do contrato de trabalho desse funcionário, tá? Então, empresas precisam ficar atentas, porque se a Justiça do Trabalho reconhecer a rescisão indireta, a sua empresa será, assim, obrigada a pagar esses valores, o que pode sair muito mais caro, porque numa ação dessas de rescisão indireta, nós podemos não só falar das verbas decorrentes ali de uma modalidade de demissão sem justa causa, nós vamos falar também, eventualmente, de um dano moral, de um assédio moral, né, que você vai ter que pagar ali para aquele funcionário uma indenização no processo, né, fora os honorários de sucumbência em eventual perca desse processo, né, se você sucumbir a esses pedidos, você vai ter que pagar os honorários da parte contrária, você vai ter que pagar custas, né, do processo, eventualmente questões fiscais e previdenciárias, então assim, encarece demais. Né? Então vale muito a pena que a empresa esteja em dia, né, em conformidade com a legislação trabalhista, tendo uma assessoria jurídica ali acompanhando o dia a dia do RH, dando orientação, podendo prestar consultas e pareceres de forma regular para evitar que essas questões aconteçam, tá? Então, para você que é funcionário ou você que também é empresário e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a rescisão indireta, eu vou deixar um link aqui para você fazer download do guia prático da rescisão indireta. Lá tem tudo detalhadinho, você vai poder esmiuçar esse tema um pouco melhor. E se tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar poder ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço vocês por mais um vídeo e até o próximo.